Eu queria saber como você acredita que dentro de uma perspectiva de reformas institucional, você pode resolver um problema que hoje é de morte para o Brasil, que é o problema da desindustrialização do país. Sendo que os principais agentes, donos das propriedades, não têm interesse em mover uma palha com relação a isso. Além de não ter capital para fazer empreendimentos que permitam fazer uma industrialização brasileira, certamente não tem interesse de fazer porque envolve coisas que eles não têm domínio tecnológico, precisaria de décadas para que isso fosse envolvido. Eu queria entender como resolver o problema da desindustrialização do Brasil, permitindo ter uma cadeia de valor considerável aqui, por meio de um processo de reformas. O ponto mais importante, reforma tributária. A gente tem uma alíquota de 27,5% de imposto de renda, que é uma alíquota ridícula. Chega um país, o próprio Estados Unidos da América, que é um modelo que eu não gosto, tem 35%. A gente tem países nórdicos chegando a 50%, acho que não precisa disso. Uma faixa de 37% ali, até 40% já seria o ideal. Ao longo prazo, a gente teria recursos suficientes para começar um projeto de industrialização que se retroalimenta, né? Então, enquanto a gente vai sofisticando a nossa cadeia produtiva, a gente vai taxando essas empresas e essas rendas de maneira adequada e vai retroalimentando. Essa reforma tributária que você coloca como um mecanismo que não fazia nem cócegas nesse processo por várias razões. Em primeiro lugar, o imposto de renda no Brasil com a alíquota de 27% já é uma fração minoritária da arrecadação tributária brasileira, bastante minoritária. Eu não vejo como mudar isso sem taxar a propriedade, nas suas diversas formas e de maneira significativa. O imposto de renda é várias vezes menos do que o imposto que é sobre o produto, é o imposto dominante no Brasil. Então, se eu passar de 27 para 35 ou mesmo para 40, tem um impacto muito pequeno nesse processo todo. O governo Lula está fazendo um negócio super tímido, que é a NIB, né? Nova Indústria Brasileira. Pode ser o começo de um projeto mais aprofundado em governos futuros. O ponto objetivo é a nossa única opção. É que não fica claro quem que é o agente da industrialização. Quem vai fazer? Você vai construir empresas públicas para poder fazer esse processo? Ainda que suponhamos que tenha esse recurso, quem vai ser o agente disso? Já que eu falei, o capital brasileiro não tem interesse. Não adiantaria aumentar a tributação porque o Brasil está com déficit orçamentário. Então, essa tributação seria para tapar o déficit. E mesmo se você obtém um superávit, sem ter um rompimento com o mecanismo da dívida, significaria que, veja, o Brasil gasta mais do que arrecada. Então, essa tributação extra seria para esse buraco. E o excedente seria agora para poder reduzir a dívida que vem crescendo aí a um ritmo gigantesco ao longo desses 10 anos, onde o país ele paga dívida com dívida. A dívida pública brasileira é o governo brasileiro financiando o lucro de empresas que não têm onde colocar esse capital, que não querem colocar em outro lugar. Em outras palavras, essa reforma tributária que você falou, ela nem explica quem faria a industrialização, ela nem é suficiente para resolver o problema do orçamento público e ainda que ela fosse suficiente para resolver o problema do orçamento público, sem mexer no mecanismo de dívida, que é o central de todo esse sistema, manteria o governo ainda ao superávit primário para, no mínimo, controlar a dívida para o próximo período. Tá? Então, eu realmente não vejo por aí como que isso poderia ter qualquer tipo de efetividade.